O quarto episódio de Risman tá aí pra provar que tudo que tá ruim pode ficar pior. Não é mesmo? Muita coisa aconteceu nesse episódio, eu tenho muito a comentar. E como sempre eu vou aqui dar as minhas opiniões, que fique bem claro, em minhas opiniões. Você pode discordar, fique à vontade. Mas deixa aqui um comentáriozinho pra engajar, curte direitinho, pra ajudar a Titi aqui a continuar fazendo esses resumos maravilhosos pra vocês, tá bom? Então vem comigo que eu vou te contar tudo o que aconteceu no quarto episódio de Risman. Esse episódio dá continuidade aos acontecimentos do fim do terceiro episódio, quando o Yeonjun chama o Min-kyu para uma conversa. Conversa essa que é muito desconfortável, afinal, Min-kyu não tá nem um pouco feliz de estar ali. Porém, essa conversa foi interrompida, porque o Hamin chegou ali na sala de entretenimento e logo depois o Jae-sung também. E para despistar ali, o Min-kyu falou que eles estavam discutindo sobre o que era mais importante, tríceps ou bíceps. E depois eles começaram a conversar sobre isso. Enfim, eu diria que é um papo peculiar, no mínimo. Uma vez que a conversa deles foi interrompida, o Yeonjun cochicha ali no ouvido do Min-kyu pra eles continuarem essa conversa lá no quarto. E aí ele dá uma desculpa de que ele vai no banheiro e sai. Só que o Min-kyu não sai logo em seguida, ele fica lá embaixo. E daí, impaciente, depois de um tempo, o Yeonjun desce lá e chama o Min-kyu de volta. Daí vamos lá, a gente chegou num ponto do programa que eu vou começar a dar opiniões um pouco mais diretas sobre a minha percepção do programa, entendeu? Então vamos lá. O motivo desse drama é que, por estar desconfortável, o Yeonjun pergunta ali pro Min-kyu se seria interessante que eles contassem pra casa, que eles já se conheciam e afins. E o Min-kyu não vê necessidade nesse drama todo, principalmente no primeiro dia dele dentro da casa. E ele tá certo. Não existe motivo algum para falar ou deixar de falar essa informação, afinal o próprio Yeonjun falou que antes do programa eles não tiveram nada, na verdade, que eles não passaram da fase de flerte. Muita gente taca o hate no Min-kyu antes mesmo de ver ele dentro do programa, por conta da briga que rolou num dos trailers dessa temporada, inclusive era dele e do Yeonjun, mas eu sou formada em Risman 2, gente, então assim, eu vou esperar pra entender toda a situação e aí sim tirar uma conclusão, tá? Mas eu posso dizer que eu tenho uma percepção sobre o Yeonjun de que ele é uma pessoa muito afobada, sabe? Ele faz tempestade em copo d'água, tanto que esse drama todo não tem sentido, não tem necessidade, eles não precisam contar ou deixar de contar aquilo lá, porque eles não tiveram nada praticamente, entendeu? E ele tem essa atitude muito dominante, então vamos ali conversar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Então, óbvio que eu vou ficar desconfortável com esse tipo de atitude. Tivemos uma breve conversa ali entre o Jae-sung e o Mi-sun, onde o Jae-sung deixa claro ali que ele ligou lá no primeiro dia para o Mi-sun, mais por afinidade do que realmente por um interesse amoroso. E eu cheguei a comentar com vocês que isso podia acontecer, afinal, as ligações meio que podem ter interpretações diferentes entre quem liga e quem recebe essa ligação, certo? Mas o fato é, o Jae-sung ele tá bem desanimado e nesse momento ele acha que não vai receber nenhuma ligação. Lembra que eu comentei sobre a expressão corporal do Mi-sun quando ele tá perto do Jae-sung? Olha isso aqui. Queria um macho! Eu quero um macho! Ele não é inocente. E ele não é inocente. Nem bobo. Exato. E falando em ligações, essa deu o que falar. A primeira pessoa a fazer a ligação foi o Min-kyu, que ligou pra Kay, para o Hamin. O Hamin tava do lado de Kay, do Yeonjun. Me desculpa quem não gostou, mas eu amei esse afronte. Inclusive, o Min-kyu falou que ele só ligou pro Hamin porque ele queria saber se o Hamin gostava do Yeonjun. Abrem all the... O próximo a fazer a ligação foi o Hamin, que ligou para o Yeonjun, e é engraçado como as coisas mudam, né? Porque a primeira pessoa que chamou a atenção do Hamin foi o Min-sun, e agora ele tá super interessado aí no Yeonjun a ponto de ligar para ele sem hesitar. A próxima ligação foi a do nosso Kiwi, que ligou, obviamente, para o Seung-mi, e nesse ponto da história eu tenho certeza que ele não vai mudar de ideia até o fim do programa. O próximo foi o nosso menino Seo-jin, que ligou para o Jae-sung, e depois do encontro dos dois, ele meio que acabou gostando mais dele. Mas eu já falei que esse sentimento é unilateral, então eu fico triste por ele. Na vez do Seo-mi, ele ligou para o Jae-sung. Tem opiniões sobre essa ligação, mas eu vou falar mais pra frente. O Min-sun ligou para Min-kyu, ambos ali têm interesses em comum, afinal o Min-kyu já é ator e o Min-sun quer ser ator um dia, então eles têm esse interesse em comum e eu tô feliz que ele não ligou para o Jae-sung, porque, né?
O engraçado é que o Minkyu recebe a ligação meio tipo... E aí depois, naqueles comentários que eles fazem, né, pra edição do programa, ele disse que na verdade ele tava feliz. Imagina esse homem desinteressado, hein? Mas pra não ser injusto, depois ele ficou meio timidozinho ali. Do próximo temos o Jae-sun retribuindo a ligação do Seomi e iniciando um belo de um... Eu vou já falar sobre isso, calma aí. A última ligação foi a do Yeonjun, que ligou ali para o Ramin, e eu acho muito bonitinho essa relação deles de timidez e de vergonha. Inclusive eu ia ter as mesmas reações do Kiwi, que tava ali perto quando tudo aconteceu. E enfim, gente, eu me identifico muito com o Kiwi. Mas assim como no primeiro dia, o Yeonjun recebeu a oportunidade de fazer mais uma ligação com a justificativa do programa de que ele recebeu uma ligação de um dos novos participantes, e agora ele tem essa vantagem. Eu preciso falar alguma coisa? Só não enxerga quem não quer. Enfim, ele acabou ligando ali pro Jae-sun, totalizando assim 3 ligações pro querido. Isso me lembra uma pessoa, não vou contar quem é. Fim das ligações, agora vamos hablar. Gente, o Seomi, primeiro, ele tem total liberdade de ligar pra quem ele quiser. Mas julgando as atitudes dele dentro do programa, eu acho que ele é uma pessoa que não se garante no que ele faz. Porque assim, ele passa o dia inteiro junto com o Kiwi num encontro falando sobre o quanto ele gosta dele e sobre o quanto ele perdeu interesse no Jae-sun. Depois de conversar com ele, pra lá no fim do dia ele ligar justamente pro Jae-sun? Ou aqui a gente teve um grande dedo da produção, ou o Seomi passou o dia todo mentindo pro Kiwi. Aí depois vem ficar mal porque o Kiwi obviamente ficou chateado. Por favor, né, Seomi? Mana, vamos! Vocês se lembram que eu falei que ele é o tipo de pessoa que tenta melhorar uma situação e só piora? Então, ele vem com um papo de a ligação de hoje eu fiz pra uma pessoa que eu quero me aproximar. Gente, ninguém acredita nisso, Seomi. Nem o Kiwi acreditou que tava do lado dele. Olha a cara que o Kiwi faz quando ele fala isso. Então ele toma uma atitude e volta atrás. Inclusive nesse momento em que ele recebe a ligação ali do Jae-sun, o Seung-ji tá bem do lado e fica bem triste porque, enfim, ele entende ali que o Jae-sun não vê ele como um interesse amoroso, certo? Triste, mas eu também não consigo julgar o Jae-sun porque, assim, além do Seung-ji não corresponder ao tipo dele, eles têm uma década de diferença de idade, né? Então fica complicado, é cultural ali, né? Eles têm esse lance da idade muito forte neles. O episódio termina ali com o Seomi dando mais desculpas pro Kiwi, falando ali que desde antes do programa ele tinha a intenção de conhecer várias pessoas. Mas, cara, se isso realmente é verdade e não é uma desculpa sua, você tem que deixar isso claro. Porque no mesmo episódio, no mesmo dia, você tava falando pro Kiwi que ele era seu único interesse dentro da casa. É por isso que eu gostava muito do Hyunjin da segunda temporada, sabe o cabeleireiro? Todo mundo falava mal dele, inclusive uma das atitudes dele eu também não concordo, mas pelo menos ele era uma pessoa sincera com seus sentimentos dentro da casa. Ele saía com a pessoa e dizia assim, eu gosto de você, mas eu também tenho outras opções aqui, tantas opções aqui, entende? Isso se chama responsabilidade afetiva. E isso é algo que falta no Seomi, porque ele finaliza ali o EP dando esperanças pro Kiwi sendo romântico com ele, então... É isso, gente, o episódio ficou enorme, então eu vou finalizar aqui bem rapidinho esse vídeo. Engaja aqui, comenta, curte, manda para um amigo, vamos todo mundo aí acompanhar a 3ª temporada de Hitman juntinhos e se divertindo, tá bom? Um beijo e tchau!